freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Seeds of freedom, all we need is some. Seeds of freedom, life will overcome. Small seeds. Boa noite, turma. Meu nome é Daniel. Eu sou estudante de Comunicação Social da UFSJ, primeiro período, e eu estou aqui para entrevistar o colega Israel Campos, que também é comunicador social, já formado, né? E eu escolhi entrevistar ele para esse trabalho, né? Porque ele tem uma iniciativa muito bacana, que faz parte um pouco da minha história também, né? Meu primeiro emprego, logo que eu formei, foi trabalhar com permacultura, e o Israel está com um grupo de permacultura aqui em São João del Rei, né? Israel, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho desse grupo que vocês estão criando aqui em São João del Rei, de permacultura. Olá, Daniel, tudo bem? Boa noite. Então, meu nome, né, como você apresentou já, eu sou de Belo Horizonte, estou aqui em São João fazendo mestrado em educomunicação. E esse tempo que eu estou aqui em São João, eu criei esse grupo, na verdade, durante a pandemia, com o propósito de juntar pessoas que eu tenho intimidade, amigos, né, principalmente, para manter uma rede aí de contato, de afetividade, porque, para além da permacultura, o espírito da saúde, né, se passa também a permacultura da saúde, é necessário ter as relações, ter a nossa, como é que se diz? Ter a nossa saúde mental, né? Então, acho que a permacultura começa daí, assim, você tá bem consigo e aí tá em conexão com as pessoas. Então, assim, na época da pandemia, há uns 3 meses de pandemia já, né? Acho que em junho, se não me engano, ou maio, enfim. Acho que foi maio. Tava todo mundo muito isolado e, enfim, tava naquele tempo de pandemia, eu pensei, poxa, eu tô plantando aqui, tem muitos amigos que estão plantando também, e a horta aqui, tem um terreno grande aqui em casa, enfim. E aí eu acho que, né, carece, às vezes, de ajuda, né, de alguém te ajudar a capinar, ou fazer a manutenção da horta. E, para além disso, fazer as trocas também e ter esse lugar de encontro, né? Esse lugar de poder estar saudável socialmente, né? Porque os 3 meses aí de pandemia tava todo mundo doidando, assim, né? As pessoas estavam muito isoladas, né? Eu tenho um amigo que faz parte do grupo, que ele é psicólogo, ele estava assim, trabalhando que nem um doido, assim, né? Falando que estava tendo muita gente tendo problemas graves mesmo. E aí acho que uma forma de estar bem, de se conectar com as coisas e fazer sentido, né, nesse tempo aí que ficou todo mundo isolado, foi criar esse grupo no WhatsApp, né, que todo mundo tem, e a partir daí ter trocas, seja trocando GIFs pelo WhatsApp, ou seja, trocando informação. Todo mundo que está no grupo tem uma facilidade com planta, estudo, então está envolvido com isso. Então vira um lugar fraterno, né, para trocar informação, trocar trabalho, trocar sementes, trocar às vezes o próprio cultivo, né? Então aqui em casa eu planto muito tomate. E aí uma das ideias também foi essa, como aqui dá muito tomate, eu fiquei pensando, poxa, eu tenho aqui um valor, né, uma coisa que não só me alimenta, mas também me dá, eu posso distribuir, posso vender, posso trocar. E a proposta vem nesse sentido, mais da troca mesmo, né? De repente, a outra pessoa que planta uma outra coisa, né, possa ser trocado. Ou então trocado o próprio tomate por uma troca, sei lá, a pessoa vem e me ajuda, dou um balde de tomate para a pessoa. Enfim, são formas que a gente pode estar gerando outros tipos de riqueza, né? Outros tipos de economia mesmo. Israel, como é que você definiria a permacultura? E você pode contar para a gente um pouquinho de como é que você conheceu a permacultura, como é que ela entrou na sua vida? Sim. Olha, eu não sou a pessoa especializada, né, de falar assim, olha, permacultura surgiu assim, assado, mas eu sei que, né, aquela coisa que a gente teve a priori,
que a permacultura veio da Austrália, né? Um cientista australiano, um cara envolvido com não só com a parte acadêmica, mas também envolvido com a ancestralidade do lugar, né? Com os povos autóctonos. Então, foi essa grande sacada do mundo ocidental de, poxa, a gente tem que pensar a agronomia, ou então pensar a botânica, ou pensar, enfim, a natureza, né, as ciências biológicas, enfim, a terra, né, com um olhar integral, né, um olhar, não só um olhar linear, igual é normalmente uma forma de pensamento agrônomo, né, tradicional e tudo mais, a coisa de larga escala, plantações, né, quase que industrial. Então, acho que, pelo que eu, né, o pouco que eu sei, assim, de alguns encontros que eu participei, vem muito nesse sentido, né, dessa agronomia, mas conectado com a ancestralidade, respeitando os processos, né, fechando ciclos, né, não só sendo uma coisa predatória, como é a nossa agricultura hoje no mundo, né, ela é predatória, tem um discurso de acabar com a alimentação, mas isso é uma falácia, né, que todo mundo já sabe. A gente vê hoje o MST produzindo mais alimento orgânico do que muitas famílias ou grupos aí, enfim, latifundiários fazendo a plantação da monocultura. Mas o meu contato foi em 2004, num grupo, num encontro, que foi muito marcante, não só para mim, mas para muitas pessoas lá em Belo Horizonte, que era um movimento chamado Carnaval Revolução. E era um movimento punk, assim, da época, libertário, anarquista, enfim, muito nessa pegada, né, início dos anos 2000 ali, ainda tinha resquícios dos anos 90, a coisa do rock e tal, e BH não tinha nada, né, no carnaval naquela época, não tinha absolutamente nada, era uma cidade de... Não era o que é hoje, né? Não, BH naquela época era uma cidade fantasma, assim, as pessoas vinham para cá, para São João, ia para o Preto, para Diamantina, mas Belo Horizonte mesmo ficava vazio. E aí uma rapaziada que eu tinha contato, tinha um coletivo, né, um coletivo punk, libertário, e aí eles fizeram um contato, um chamado, não só brasileiro, mas internacional, de movimentos autonomistas, de movimentos que para a época da vanguarda ainda é hoje, né, o que é o Black Bloc hoje, os movimentos de Reclaim the Street, estacionistas, esse movimento todo, né, que questiona o sistema como um todo, é muito dessa galera daquela época. E aí vieram umas pessoas de todas as áreas, assim, gente que veio fazer oficina de confecção de bonecos com material reciclado, como criar uma rádio pirata, só coisas assim, nesse nível, assim, era muito massa assim, o carnaval, e foi muito significante. E uma das coisas que me marcou foi introdução à permacultura, eu nem sabia o que era, mas aí na programação que era extensa, que era 4 dias de atividade, de manhã, tarde e noite, e aí eu vi lá permacultura, fui ler o resumo da atividade, eu fiquei encantado, nossa, deixa eu pensar autonomia a partir da alimentação, e não só da alimentação, mas como um todo, né, com a ecologia interna e externa, né, a interna do pessoal e da externa com a agroecologia. E aí eu fiz e fiquei, assim, encantado, assim, nossa, isso é a revolução, cara, assim, né, pensar a alimentação, pensar os dejetos que a gente produz, pensar a saúde do corpo, pensar as relações humanas, porque as relações humanas também, né, está conectado com a relação com a terra, enfim, tudo isso, né, e a própria tradição também, se pensar, por exemplo, até, né, nossos avós, por exemplo, viveram isso mais que a gente, e mais que nossos pais, né? Talvez os nossos pais um pouco mais, mas assim, essa relação do mutirão que acontecia na roça, né? Que é uma coisa, assim, na verdade, eu não estou inventando a roda nesse grupo, eu estou, na verdade, só trazendo tradições que estão acabando, né? Que, inclusive, a internet, em vez de ajudar, ela está, né, afastando. E aí, não vamos negar a internet, vamos fazer as pontes, né? E aí é isso, basicamente. Então, a permacultura seria um resgate, então, dessas tecnologias tradicionais, dessa organização de povos tradicionais, né, que hoje está sendo trazida para o meio urbano, né? Sim. Como você comentou... Podemos dizer que a permacultura é
uma tradição ocidental aí, uma tradição acadêmica, uma tradição, enfim, que veio dos europeus, da academia, aquela coisa toda, do positivismo, da ciência como um todo, mas a ciência olhando para a tradição e reconhecendo essa transdisciplinaridade. Eu acho que a permacultura ela é transdisciplinar, né? Porque ela não, ela tem todo um conhecimento científico, toda uma base científica, né? Mas ela parte do tradicional, então isso ganha muita força, né? Esses dois lados, essas duas sabedorias que são valiosas, né? Com certeza. Como você comentou, né, a permacultura não se atém só à produção sustentável de alimentos, né? Que aí ela tem pontos de tangência com a agricultura orgânica, com a agroecologia, mas ela também fala muito da geração sustentável de energia, da bioarquitetura, né? Tratamento de resíduo e, como você colocou, de formas de economia solidária, né? De relações mais solidárias, né? Então, tudo no arcabouço da permacultura, né? Quais exemplos de técnicas que você destacaria nessas áreas de geração de energia, de bioarquitetura? O que você pode falar para a gente dessas técnicas? Você fala de produzir eletricidade a partir de gás, a partir da luz solar? Sim, exemplos de técnicas que você conhece da permacultura, nessas áreas, além da área da produção de alimentos. Então, eu conheço algumas coisas simples que são super interessantes, que é, por exemplo, a estufa, né, de ressecamento de cascas e frutas e legumes, né, estufas de secagem mesmo, né, de hidratar banana, de hidratar tomate, de hidratar qualquer tipo de fruta que você queira, né, com uma função super simples. Você faz uma caixa, coloca espelho, ou então papel laminado, ou então caixa de leite, né, Tetra Pak virado ao contrário, que aí dá aquele reflexo e coloca no sol com um vidro, né, e o sol vai ficar batendo ali, vai refletir ali dentro daquela caixa e automaticamente você vai cozinhar aquilo, você vai desidratar aquilo com uma temperatura baixa, mas constante. Tem também algumas panelas, alguns fornos, né, de cozimento à luz solar, que também trabalha com essa mesma lógica, só que acho que com vidro mesmo, com um espelho mesmo, para a luz ser mais incidente. E tem também fogões inteligentes, que você usa pouca madeira, que você consegue fazer uma questão de serpente. Você cria uma serpentina com a fumaça, que a fumaça é a parte mais quente, né? E aí você faz isso numa chapa, a chapa fica quente, você usa isso como um fogo ultra forte, né? Um fogão de lenha ultra forte, com pouca madeira, com pouca fumaça. Enfim, tem umas técnicas assim que eu conheço, assim, por alto, já participei de atividades e vi, assim. Mas confesso que eu não tenho em casa e tenho vontade de construir. Mas é isso, é hoje, amanhã, a gente acaba deixando. Mas, assim, algumas coisas da permacultura que eu tento entregar é muito da tecnologia social também, né? Então, eu tenho uma proposta de projeto de arte contemporânea que chama Rede Social. Eu acho que isso faz parte também de uma perspectiva permacultural, assim, no sentido de ver as relações, ver o espaço da cidade, né, e como a permacultura está muito dialogando com a agroecologia urbana, ela perpassa por aí. Eu vejo muito nesse sentido também, no campo da arte, no campo da tecnologia social, né, de repensar formatos de urbanidades, formatos de relações. Mas, para isso, assim, uma coisa que eu tenho em casa, e acabei de construir aqui em São João, e construir isso na minha casa, no Pará, porque, na verdade, eu estou em São João, mas eu moro no Pará. E lá no Pará, a gente valoriza muito, né, os poços artesianos, né, a água subterrânea, onde a gente tira, inclusive, a nossa água, né? Então, eu não pago encanação, mas eu pego a água do chão, assim. E como é uma região muito, né, com muita água, né, enfim, a gente fura e tenta preservar o máximo possível ao redor daquilo ali um mato para poder, né, não ter a toxicação desse lençol freático. E aí uma das coisas que estão acontecendo lá na região e que é meio que uma campanha entre vizinhos e uma coisa meio que todo mundo fica colocando pilha nisso, é de fazer uma fossa ecológica, né, que a gente chama de vapotranspirador, que é uma fossa que é tradicional, né, aquelas de roça, que é um buraco que você caga ali dentro, só que tem um esquema de você colocar
fazer um compartimento de pneus, onde essa água vai ser recebida, você enche ele de cascalho e coisas grossas, né, para a água vazar ali dentro daquele buraco, né, cimentado e bem vedado. E essa água ali, né, com fezes, xixi, vai decompor e vai fermentar e vai esquentar. E aí aquele vapor vai subir. E ali em cima você vai colocar ali uma camada de areia e depois de terra. E em cima da terra você planta banana, planta mamão, plantas que têm folhas que usam muita água, que precisam de muita água, mas que não tem uma raiz tão forte, né, que vai quebrar esse compartimento que está no chão. E aí você consegue fazer o ciclo, né? Você joga aquela água ali para dentro daquela evapotranspirador. O evapotranspirador, né, o nome já diz, vai transpirar. A banana vai chupar aquela água, né? Possivelmente a raiz dela vai até lá embaixo e vai tentar conectar com a parte mais molhada para conseguir ficar ali, né? Adquirindo. Ela filtra aquela água, ela esvazia aquele compartimento, né? Vai dar banana, vai ter mais verde, enfim, vai atrair bicho. Vai atrair bicho. E seria um tratamento local, né? Ao invés da gente estar levando água com dejetos para o rio, para contaminar o rio, a gente estaria fazendo um tratamento local. Para mim, o salto quântico da humanidade para o futuro é parar de cagar na água. Não adianta falar de racismo, não adianta falar de homofobia, quer dizer, tudo isso tem que ser falado também, mas não adianta ficar discutindo, vamos gerar emprego, vamos acabar com a desigualdade, enquanto a lógica ainda é cagar na água. Então, assim, é uma coisa ilógica, irracional, completa, né? Nós somos os únicos mamíferos terrestres que cagam na água. O pior, a gente usa água tratada para levar cocô para o rio. Então, é ignorância em cima de ignorância. Então, assim, eu acredito muito Se todo mundo, por exemplo, tivesse um evapotranspirador, perfeito, sacou? Ninguém ia precisar pagar esgoto. Né? O governo, inclusive, vai poder ser uma política pública, né? O governo subsidiar isso, né? Ou abater imposto, ou incentivar, né, a construção desse tipo de tratamento, que é hiper simples, né? E que, enfim, eu acho que, assim, em termos de política, a gente está muito, mas assim, muito atrasado, assim, e não só o Brasil, acho que o mundo como um todo, né? Assim, os grandes centros, a lógica urbana, a lógica humana do planeta está muito atrasada. Rafael, eu queria aproveitar a deixa que você deixou, aproveitar a sua deixa, na verdade, né, a respeito desse seu projeto com as redes sociais, né? Que você queria que você contasse um pouquinho mais, porque isso é uma coisa que eu gosto demais, uma rede, né? Eu sou muito fã do Câmara Cascudo, fala que é uma invenção brasileira, né? A primeira invenção brasileira é a rede, né? O antropólogo Luiz Câmara Cascudo, fã dele, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desse seu projeto. Eu já vi foto no Facebook, mas vamos trazer para a galera isso aí. Legal. Pô, então, você falou do Câmara Cascudo, ele é referência, assim, ele fez uma arqueologia sobre as redes no Brasil, né? E é uma pesquisa fantástica e é uma coisa que eu estou desenvolvendo há anos, já desde 2013, que é uma pesquisa minha, de botar a rede na rua, de pensar a vida dentro de uma rede, né? E isso também foi inspiração, porque eu estou morando no Pará. A rede não é um elemento único daquela região, mas, claro, por ser uma região muito quente, úmida, a rede está mais presente lá. Mas a rede está no Brasil inteiro, né? E é uma invenção realmente brasileira, porque os povos indígenas aqui da América do Sul, os únicos que usam rede no mundo, como a gente conhece essa rede que a gente conhece aqui, é aqui no Brasil. São os povos tradicionais da região da Amazônia brasileira, do litoral brasileiro todo. E os povos tradicionais lá dos Andes, da Argentina, que são as regiões mais frias aqui da América do Sul, então, Uruguai para baixo, né? Já são camas, já são estofados com pele de animal, enfim, não é rede, né? E nas regiões frias do Brasil, você vê, a rede é tão local que, por exemplo, no sul do Brasil, até os indígenas usavam, só que eles acendiam uma fogueira embaixo. Então, imagina, você dormia defumado. Então, assim... e aí a minha pesquisa parte daí, né, de uma coisa legitimamente brasileira, que está nos 4 cantos do país,
que é uma tecnologia fantástica, é uma tecnologia assim, que até hoje, gente, não existe uma tecnologia tão cabulosa igual a rede, porque né, as nossas casas têm sofá, estofado, que é uma coisa de europeu, né? E que é toda uma estrutura, você pensar um sofá, né? Pensar uma cama, né? Madeira, o colchão, é tudo uma estrutura não ecológica, vamos dizer assim. E a rede, você vê, é um tecido com dois ganchos, né? É um tecido preso em dois ganchos e que te traz um conforto assim, inestimável, assim, você dorme melhor porque você não dorme torto, né? Tem muita gente que não é acostumado com rede, mas eu particularmente eu prefiro dormir em rede do que em cama, porque na rede eu fico com a coluna mais firme, né? Eu durmo com a coluna presa, eu não fico lá torto, né? Com, às vezes, um colchão não muito legal, ou com um travesseiro não muito legal, enfim. Então a rede é um lugar que você dorme, consegue descansar o corpo, é mais barato, é simples, te dá um descanso, você pode levar para qualquer lugar, é compacta. É uma tecnologia mesmo, assim, né, em termos de pensar como um objeto do que aquilo é proporcionado. E fora que a rede foi o primeiro transporte do Brasil e a primeira mobília do Brasil. Então, assim, quando os portugueses invadiram aqui, eles utilizaram a rede para se locomover, né? Ou o escravo levando um senhor, ou então os tropeiros, eles carregavam as redes e iam fazer as bandeiras, né, os bandeirantes, sempre carregavam uma rede e uma mandioca. Então, a farinha de mandioca, a mandioca, o queijo também, que é uma forma também de conservar o leite, né, e durar vários dias ou semanas. Então, a rede, o queijo, a farinha são os elementos que fez com que os portugueses e as outras nações pudessem, né, explorar o Brasil, né? E outra coisa também interessante é os navios franceses. Antes dos franceses conhecerem o Brasil e ver a tecnologia da rede, os navios franceses eram pesadíssimos, porque tinham que ter estrutura de cama, e isso pesava muito a embarcação, encarecia. E fora o cheiro, né? Imagina, naquela época. Cheiro, enfim, a higiene. E aí, quando os franceses descobriram a rede, falaram assim, nossa, dá para tirar as estruturas de cama e botar a rede no navio, ficou mais leve, mais barato, mais higiênico. E a rede, como essa rede que a gente conhece, né, que é a rede, né, parece um V, ela se popularizou no mundo todo, porque a rede, na verdade, existe rede no Oriente Médio, mas é aquela rede com um traço, né, de madeira, nas duas pontas, é aquela rede esticada, né, não é aquela rede que fecha. E aí essa rede que a gente conhece, ela é unicamente daqui, né? E aí meu trabalho é basicamente isso, é pegar essa rede, que é legitimamente brasileira, e colocar no meio das ruas, no centro da cidade, para criar esse impacto, né, visual até, assim, por uma rede no meio da cidade, assim, quebrar aquela rotina, né, da turma dos transeuntes. Isso traz várias reflexões, né, tipo, e aí dá para interpretações são infinitas, né, Bacana demais. Ô Israel, como é que está funcionando a dinâmica do grupo, né? O grupo é permatrocaria, é isso? Né? Vocês têm uma frequência de encontros? Quais as ações vocês têm realizados? O que você pode contar para a gente da dinâmica do grupo? Então, é basicamente assim, um grupo de amigos, né, que surgiu aí da pandemia e que aí a gente troca favor, né? Ou troca objetos, ou então marca encontros. E aí, como na pandemia está tendo agora esse rigor de não aglomerar, uma estratégia que a gente arrumou poxa, não tem como viver isolado, mas tem como eu criar bolhas mesmo de pessoas e afinidades para fazer encontros, né? E aí essas bolhas são esses amigos, pô, a gente está em contato, né? Claro que se alguém adoecer, se alguém pegar uma Covid, a gente vai estar organizados ali, né? Nessa bolha. Então é uma forma de organização social mesmo, né? Dentro de uma estrutura que está totalmente assim, desfalecida, né? A estrutura social, o tecido social, os tecidos políticos. E eu, particularmente, acredito muito na colaboração aí das pessoas mínimas, né? Porque também a gente vem de uma cultura muito individualista. Você estimular esse tipo de encontro, acho que é necessário, né? Nem é importante, é necessário. Com certeza. E
Que caminhos, que recomendações você daria para alguém que quer conhecer mais sobre permacultura e essas soluções sustentáveis e sociais? Então, Daniel, acho que o esquema é entrar em contato com pessoas que estão na mesma pegada, né, da permacultura. Tem muita gente, tem muitos grupos na internet, tem muito tutorial, assim, eu tenho arquivos aí, se a pessoa quiser, de repente, estar em contato comigo e quiser participar do grupo, o grupo está aberto, né, o grupo funciona mais entre os amigos. Tem pessoas que eu estou colocando que não são desse núcleo de amizade. Então, as pessoas que estão entrando que não são do núcleo de amizade, fica meio assim. Então, tá crescendo, né? Engraçado, porque eu vi uma coisa despretensiosa, e aí uma amiga nossa fez a reportagem, aí você viu, e tá, né, fazendo uma reportagem também. Então, assim, isso me enche de alegria, porque, para além do meu grupo específico, acho que essa ideia tem que, né, tem que ser viralizada, né, para as pessoas se organizarem, se juntarem, né, voltar às tradições dos nossos avós, de fazer grupos de mutirões, seja lá para mexer numa horta, então para construir alguma coisa que seja da permacultura, porque sempre depende de muitas mãos, né, esse tipo de trabalho. Mas, assim, a internet está cheia de coisa, botar permacultura aí, não falta site, página, blog, sabe? Pessoas, influencer falando né, de permacultura. Eu tenho um amigo que chama Peter, inclusive é uma das pessoas que me inspira, assim. Ele tem o Ecovila São Miguel, que é o grupo dele também de permacultores, e ele é um cara que está nessa pegada há muitos anos, assim. Inclusive já fui lá, aprendi muita coisa com ele. E ele tem um canal que chama Ecovila São Miguel. É um cara assim super super engraçado, ele é super cômico assim, então ele ensina permacultura zoando mesmo, assim, brincando, falando é tão assim, é tão tecnológico, mas ao mesmo tempo tão bobo e tão arcaico, né? É tão bobo que ao mesmo tempo é tão tecnológico. Então ele fica brincando com esse limiar assim, entre o óbvio, né? Que é tradicional, sempre foi, né? E ao mesmo tempo como isso é tecnológico para nós, de ver que tecnologia não é só coisas complexas, né? Pelo contrário, são coisas simples, mas precisando bem aplicadas, tendo às vezes fechando ciclos, né, também desses processos de consumo, enfim, de lidar com a natureza. Exatamente. Ô, Israel, eu queria te parabenizar pela iniciativa de criar o grupo e te agradecer muito pela disponibilidade em me conceder essa entrevista. Eu que agradeço aí, para mim é uma alegria poder falar sobre isso. Eu acho que realmente a gente precisa de soluções sustentáveis para o planeta, né? A nossa agricultura, a nossa revolução tecnológica da Revolução Verde não trouxe, apesar de ter aumentado a produção de alimentos, não trouxe muitos prejuízos, muitos impactos ambientais, né? Sim, não, é só complementar que o problema assim, da ecologia, da agronomia, né, da ecologia, eu acho que é mais agronomia, porque a agroecologia é uma coisa que pensa mais numa perspectiva permacultural. Mas o problema não é, por exemplo, os inseticidas. Eu não sou contra os inseticidas, a semente transgênica. O problema é a lógica de mercado, de produzir o excedente, né, para poder gerar um capital que não é mais para alimentar as pessoas, é para alimentar uma perspectiva financeira, né? Isso aí acaba detonando, e aí é um prejuízo não só humano, mas ecológico, porque se produz além do que é necessário, excede, e aí se queima para poder valorizar, enfim. E aí também entra uma lógica industrial, né, de querer produzir sementes que não são estéreis, né? Isso aí é um arrombo para a vida, né? Quer dizer, você vê a Monsanto, a Bayer, essas grandes fábricas aí, farmacêuticas ao mesmo tempo do plantio, né, das sementes, os caras estão se apropriando da vida, né? Eles estão patenteando a vida, né? Quer dizer, você pega uma planta, o cara mexe lá no DNA da planta e é deles, né? Para você plantar, você tem que pagar para eles. Então, você entra na lógica deles, você paga aquela planta não nasce sozinha, você tem que jogar um produto que eles produzem para a planta reagir, né? Então, isso é uma lógica que é muito perigosa e nós estamos, enfim, subindo essa ladeira aí, né? Que nós estamos caindo nesse buraco, na verdade, né? Eu acho que a humanidade, aos poucos, está tomando jeito. Alguns países estão fechados para esse tipo de indústria, né? Esse tipo de comércio. Eu acho muito bom alguns países bater contra isso, mas o nosso, né? Infelizmente, Brasil feudal, a gente está
nesse processo, né? Mas acredito nisso aí, se cada um fazer sua parte, cada um fazer o mínimo, né? E aí, é claro, pensando localmente, pensando globalmente, porque também essa coisa, eu vou fazer minha parte e tô satisfeito, não adianta também, né? A gente tem que estar fazendo internamente o para casa de casa, né? Que é necessário, mas estar conectado com outras pessoas, estar se envolvendo com atividades, né? Sei lá, envolvendo com partidos, envolvendo com lutas sociais, qualquer tipo de luta coletiva, ela é válida, né? E acho que a permacultura pensa a partir disso também. Bacana. Israel, muito sucesso para vocês, do grupo Perma Trocaria, né? Valeu. A gente pode poder participar com vocês de algumas atividades aí, viu? Sucesso para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço. Eu agradeço. Bom demais. Até mais. Seeds of freedom for